Como que eu consegui escrever o meu segundo livro? Para quem passou muitos anos, décadas talvez, ou talvez 2 décadas, né, um pouco menos, para escrever o primeiro, eu acabei escrevendo o segundo, que foi esse aqui. E uma das curiosidades é que eu passei muito tempo conversando com autores que eu conhecia, lá na empresa, na TTI, a gente sempre teve relacionamento com vários consultores que são autores, né, pessoas conhecidas, e eu perguntava, como é que você fez para escrever o livro? Porque eu procurava uma receita, né, eu falei assim, eu preciso entender como essas pessoas fazem para eu repetir, e aí eu consigo escrever meu livro. E eu escutava cada história, uma mais diferente da outra, até que eu cheguei à conclusão de que não tem regra, eu tinha que encontrar o meu jeito, o meu caminho. E o meu caminho, por curiosidade, foi... Primeiro, eu não consigo fazer um pouco por dia. Eu preciso sentar e começar. Com café expresso, chocolate ao leite e muita água, né? E a hora que eu começo, eu não posso parar. Então, esse foi mais ou menos um pouco a receita para contar alguns detalhes de como eu fazia. Obviamente que eu negociava em casa, porque eu fazia de fim de semana, para eu poder me concentrar e focar no livro. Esse livro aqui, eu já tinha escrito esse livro aqui, que é o Manual Definitivo DISC. Esse livro foi publicado em 2016 e esse aqui em 2019. O que acontece é que, por mais que eu tinha uma dificuldade muito grande para escrever um livro, mas eu tinha facilidade para escrever artigo. Então, eu sempre escrevi bastante artigo, escrevi mais de 100 artigos que já estão publicados na internet. E quando eu ia falar de metodologia DISC, eu procurava falar de coisas que não eram básicas, que não eram triviais, de abordagens diferentes, abordagens mais inovadoras, mais únicas, que eu acreditava que fossem certas e corretas. E aí, quando eu fiz o livro Manual Definitivo DISC, eu procurei não fugir muito do original, por mais que eu tivesse alterado. E também todo esse material a mais que eu tinha feito, já em termos de artigos, eu achava que não ia ornar muito com a lógica do livro Manual Definitivo DISC. E aí eu fui juntando esses artigos, e até eu ter um número razoável para eu escrever um novo livro. Então, por exemplo, eu ia publicar o livro, para ficar simples, publicar o artigo num blog, na internet, eu mais ou menos calculava, vamos supor, uma página de Word. Mas às vezes eu escrevia 2, 3 páginas, mas eu publicava na internet uma, o resto eu guardava para quando eu fosse escrever o livro. Quando eu fui escrever o livro, eu juntei todos esses artigos, revisei, elaborei, mudei, né, a hora que eu vi de novo, e comecei a colocar numa linha lógica. Como esse livro diz que tudo que você precisa saber mesmo, que inclusive foi uma sugestão dada pela minha agência de comunicação, eu falei assim, bom, mas eu já tenho um livro de DISC, eu vou fazer um outro, então eu tomei cuidado para que eu não repetisse informação. Então esse foi o cuidado que eu tomei, porque se a pessoa compra esse livro e não compra o Manual Definitivo DISC, ele precisa ter o básico a respeito dos fatores puros, combinação de fatores, tudo isso. Então, eu falei, bom, vai ter que ter, mas eu vou escrever de uma maneira que eu traga informações novas, diferentes, e que agregue a quem tem o livro preto, o Manual Definitivo DISC, para não ficar repetitivo. Para mim, o Manual Definitivo DISC é como se fosse uma apostila turbinada. Esse aqui, eu já acho que é um livro avançado, tá? É um livro mais de conceitos avançados, com relação ao DISC. Tá? Eu gosto mais desse, porque também tem mais a minha cara. O outro livro, eu meio que segui como base a formato do Universal Language DISC, que era o livro do Bill Bonstetter. Esse aqui eu fiz mais do meu jeito. E aqui tem algumas coisas muito bacanas. Por exemplo, aqui tem a história da metodologia DISC, que tem relação com uma palestra que eu ouvi num congresso que eu participei em Montreal. Um inglês foi fazer uma apresentação e falou, olha, o que eu vou falar aqui, eu sei porque eu conheci as pessoas, elas contaram para mim, eu acho que não tem nenhum lugar escrito. E aí ele contou de uma palestra que teve na Universidade de Colômbia com Prescott Leck, aí lá foi onde o Walter Clark conheceu o Marston foi convidado para ser o orientador da tese de mestrado do Walter Clark.
E aí o negócio começou, o Walter Clark depois ele criou um instrumento que é o AVA, baseado na metodologia DISC. 2 pessoas trabalharam com o Walter Clark, que era o J.P. Cleaver e o Arnold Daniels, e aí eu coloquei tudo isso aqui no livro. Eu pedi uma carta para esse inglês, ele mandou para mim com autorização que eu usasse o material, eu agradeço ele na introdução do livro, esse inglês que ele ajudou. Então tem algumas coisas, na minha opinião, acho que bem únicas com relação à teoria, a história da metodologia DISC. Esse livro também tem um prefácio do Rick Bowers, que é o presidente da TTI na época, o que me deixou muito honrado ele ter escrito esse prefácio. E eu procuro trazer algumas abordagens, eu vou trazer algumas para vocês, além de trazer o básico que eu preciso falar, que são fatores puros, combinação de fatores, gráfico natural, gráfico adaptado, fala um pouco de perfil de cargo, né, mas sempre procurando, dou mais dicas ainda sobre devolutiva, que eu acho que esse aqui está bem mais completo, mais rico do que o outro, né. Eu trago o que eu chamo de outras perspectivas do DISC, como, por exemplo, a pessoa se associa muito, por exemplo, timidez à pessoa de baixa influência. E, para mim, timidez, o pior tímido que tem é da alta influência, né? Então, você pode ter pessoas de alta influência tímidas e que não são tímidas. Pessoas de baixa influência que são tímidas e que também que não são tímidas. Mas a mais complicado é a de alta influência. Também eu exploro muito a parte, tem muita coisa sobre liderança aqui, onde dominância não é igual a liderança, né? Esse é um ponto que eu procuro trazer. Eu falo sobre, tem muita coisa para coaching e desenvolvimento, tá? Tem vários itens aqui sobre como usar isso em coaching, para orientação de carreira, técnicas de coaching, o DISC, como usar o DISC, análise SWOT, o Dream List, o DISC, que geralmente é usado em coaching, relação com crenças limitantes, estabelecimento de metas, avaliação de tempo e prioridades. Tem bastante coisa legal. Tem um capítulo só sobre liderança, sobre qual que é o perfil ideal de liderança, eu exploro bastante isso. A questão da dominância e liderança, né, que eu exploro muito, que dominância não é pré-condição para liderança, sobre estilo de mando, tomada de decisão, delegação, feedback. Eu falo sobre empreendedorismo também e o DISC. Falo também mais sobre vendas, não tão detalhado como outro livro, mas eu falo um pouco. O que esse livro é bem detalhado é a parte de liderança e orientações para desenvolvimento com o uso do DISC. Além dessas abordagens diferentes, como, por exemplo, eu falei da timidez, né, a estabilidade como fator campeão da mudança. A pessoa de alto S geralmente é vista muito como resistente à mudança, eu coloco que ela é a melhor pessoa para estar no processo de mudança. O que a gente tem que tomar cuidado de não colocar a disciplina como exclusiva da pessoa de alta conformidade, é só ver os atletas, tem muito atleta de baixa conformidade que é disciplinado, eu falo um pouco sobre isso aqui também, tá? Tem esse livro aqui, eu sou muito fã dele, tá? Então, se você quer realmente ter algo diferente no mercado, e eu acho que vai ser difícil de achar no mundo um livro como esse. Eu comparo o DISC com motivadores, com inteligência emocional, com axologia, eu faço análise com competências e tudo isso, lembrando que DISC não mede competências, tá ok? DISC é comportamentos e emoções observáveis, ele mede o potencial da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa tem alta influência, não quer dizer que ela é competente com pessoas, quer dizer que ela tem a necessidade de interagir e verbalizar. Se uma pessoa tem alta dominância, não quer dizer que ela é competente em bater meta, quer dizer que ela tem, na verdade, ela é competitiva muito pelo medo de perder. Então tem algumas análises aí que a gente precisa fazer de uma maneira um pouco diferente. Tá ok? Então esse é o livro, diz que tudo que você precisa fazer mesmo, tudo que você precisa saber mesmo, me desculpem, tá? É o que eu gosto mais porque é mais a minha cara. Esse aqui é um livro que é uma extensão de apostila, vai trazer muito conteúdo, muito volume de informação, e esse aqui é mais inovador, eu diria que ele é mais avançado, tá ok? Então esses são os 2 livros que eu tenho da metodologia DISC, um com Bill Bondstatter, o outro eu fiz sozinho, muito com base nos meus artigos e na minha experiência, eu usei aqui muito a minha experiência, tá? Então eu comecei trabalhando com isso em 94, e com a TTI desde 2001.
e trabalhei bastante, muitos projetos em treinamento, consultoria, eu procurei usar isso nesse livro, tá ok? Então esse é o livro, diz que tudo que você precisa saber mesmo. Se você achar interessante e quiser realmente ir para um próximo nível no uso da ferramenta, eu recomendo esse meu livro. Um abraço.